Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! Você fala latim? Não? Eu também não, mas com certeza você já deve ter visto ou ouvido muita coisa em latim, que é a raiz do português que hoje a gente fala e que foi a língua dos romanos. Hoje o latim é uma língua morta, quer dizer, nenhum povo mais se comunica através dela. Ela existe apenas nos livros e nas citações. Mas o povo que dominou o mundo antigo deixou marcas importantes culturais e políticas que ajudaram a moldar o mundo contemporâneo. Na teleaula de hoje, vamos conhecer a sociedade romana com seus patrícios e plebeus. Vamos ver como os plebeus lutaram contra os patrícios até conseguir direitos de cidadania que valem até hoje. E ainda as guerras que tornaram Roma uma potência. Vamos começar com as origens de Roma. Você vai entender aquele dito popular: Roma não se fez num dia. Roma, Itália. Salve Carla e Fabrizio. O nono de vocês está de volta à terra dele. Essa loba foi a que amamentou Rômulo e Remo, os dois fundadores da minha cidade. Vocês podem estranhar, mas Roma é tão antiga que a história da sua fundação virou uma lenda. A lenda contada pelo poeta Virgílio neste livro, a Eneida, que Enéas, um príncipe troiano, fugiu para a Península Itálica depois que os gregos destruíram a cidade de Troia e fundou a aldeia de Alba Longa. Muito tempo depois, dois irmãos que queriam ser reis de Alba Longa brigaram. O vencedor, que era tio-avô dos gêmeos Rômulo e Remo, jogou os meninos no rio Tibre. Os deuses protegeram os meninos, que foram amamentados por uma loba. Quando cresceram, Rômulo e Remo voltaram para Alba Longa, mataram o rei e fundaram uma cidade sobre 7 colinas. A cidade se chamou Roma. A lenda de Rômulo e Remo se mistura com a história dos latinos, que eram os habitantes do Lácio, no centro da Península Itálica. Quando os latinos chegaram ao Lácio, o mapa da península estava assim. A Magna Grécia, ao sul, era ocupada pelos gregos. O norte e o centro eram ocupados pelos etruscos. Várias famílias latinas se fixaram no Monte Palatino. Ali, em 753 a.C., fundaram a aldeia de Palatina. Essa data ficou sendo a da fundação de Roma. Nem os habitantes da Palatina, nem os das outras 6 aldeias das 7 colinas conseguiram conter o avanço dos etruscos, que vieram, dominaram o Lácio, juntaram as 7 aldeias e criaram a cidade de Roma, que passou a ser governada por reis com poder absoluto. Roma progride sob o governo de Tarquínio, o Antigo. Tarquínio embeleza a cidade, constrói um circo, foro ou praça pública e o esgoto principal. Outro rei etrusco, Sérvio Túlio, levanta uma muralha e proclama as primeiras leis sociais. 520 a.C., Tarquínio Soberbo tenta conquistar as colônias gregas do sul, mas é derrotado. Essa derrota marca o fim do domínio etrusco. 509 a.C., os latinos expulsam os etruscos do Lácio. Ô Vicente, fala. Você conhece aquela poesia que diz assim: a última flor do Lácio, inculta e bela? Opa, tá lembrado? grande Olavo Bilac. Aliás, esse poema, Gil, chama-se Língua Portuguesa. E ele chama de A Última Flor do Lácio, sabe por quê? Porque o português veio do latim, assim como outras línguas vieram do latim. O francês, o espanhol, o italiano, o romeno. Olha, eu tava pensando, olha, pro latim dar origem a tantas línguas, deve ter sido falado em grande parte da Europa. Sem dúvida. Ou seja, os romanos organizaram uma sociedade que influenciou o mundo. Exatamente. Não é? Dobra aqui. A sociedade organizada pelos romanos nos tempos da monarquia era formada por 3 grandes grupos: os patrícios, os plebeus e os escravos. Os
Os patrícios eram os descendentes dos pais da cidade. Formavam várias famílias ligadas por laços de parentesco. Ocupavam cargos públicos, governavam e tinham as melhores terras da região. Cada família formava uma gens. Os patrícios se dividiam em 30 grupos chamados de cúrias. Eles se reuniam em assembleias chamadas comícios para propor e votar as leis, escolher os reis e nomear os funcionários do governo. A plebe era formada pelos estrangeiros e pelos romanos que não faziam parte da gens. Eram livres, mas não tinham direitos nem participavam do governo. O grupo dos escravos era formado por plebeus que não puderam pagar suas dívidas e prisioneiros de guerra. Eram tratados como se fossem coisas e não existiam na legislação. A família romana era formada pelo pai, a mãe, os filhos, os escravos e os clientes. Clientes eram plebeus que, para melhorar de vida, se tornavam protegidos de uma família patrícia. Em troca, prestavam favores a essa família.